Fala, futuro aprovado, tudo bom com você? Aqui é o Eduardo Cortes em mais um vídeo e hoje é mais um daqueles vídeos onde eu reajo a outros vídeos de como estudar para concurso público. E hoje eu selecionei para a gente comentar aqui no canal um vídeo do professor Diogo Moreira, que é muito conhecido nas redes sociais. O professor Diogo Moreira é auditor fiscal da Receita Federal, já foi professor de cursinho preparatório, tem um conteúdo muito bacana aqui no YouTube, né, dando dicas aí de como você consegue estudar para concurso público. E eu selecionei um vídeo que é um pouco polêmico. Por quê? Porque quem conhece o trabalho do professor Diogo Moreira, né, que ele faz esse trabalho de mentoria, sabe que ele não é muito a favor da construção de resumos. E eu sei que muitos de vocês fazem resumos, seja digital ou seja manuscrito. Por isso que eu selecionei esse vídeo aqui pra gente comentar um ponto de vista mais técnico, tá bom? Lembrando que a minha posição não é de criticar o professor Diogo Moreira, ao contrário, gosto muito do trabalho dele e inclusive eu quero que vocês se inscrevam no canal dele, tá bom? Porque ele dá muita dica bacana para você que quer estudar para qualquer concurso público. Mas a gente vai comentar alguns pontos importantes no qual ele deu o ponto de vista dele aqui sobre a construção de resumo, beleza? Então se o assunto do vídeo te interessou, por favor, já deixa o seu like aqui embaixo e também se inscreva no nosso canal, acionando o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade dos próximos vídeos, fechou? Então vamos lá, sem perder muito tempo, reagir ao vídeo do professor Diogo Moreira. Vamos lá. Boa tarde, professor. Comecei a estudar para concurso a longo prazo. Em uma matéria específica, eu estou lendo a matéria e anotando os pontos importantes. Considera isso um equívoco? A situação é a seguinte, cara. Eu sou muito apedrejado na internet por falar para vocês não fazerem resumos. Eu já vi o lado negro dos resumos. E aí eu falo, não faça resumos. Mas é claro que há situações específicas em que pode fazer. Tem resumos e resumos, tem uns que são ali feitos no automático, você não está nem prestando atenção, tem outros que são resumos de recuperação ativa, quando você puxa da memória a informação, então são resumos mais interessantes. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, que essa é uma boa pergunta. O Diogo fala, não faça resumos, beleza? E aí no Instagram, no YouTube, comentários negativos, impostor, você só quer vender técnica de estudo milagrosa, não sei o quê. Não, a situação é a seguinte, o que é resumo? Se eu fizer um post na internet perguntando o que é resumo, você faz resumo, as pessoas vão dizer sim, eu leio e faço resumo para poder olhar depois. Se você olhar o seu material, estiver lendo a teoria, especialmente pela primeira vez, e com um resuminho do lado, você vai ler, vai anotar no resumo, vai ler mais um pouco, vai anotar no resumo, vai ler mais um pouco, vai ficar nisso aí, você vai pegar 50 páginas de aula e vai transformar em 25 de resumo. E aí, para poder ler 50 páginas, você vai levar, 5 vezes mais tempo, 3 vezes mais tempo, porque você está lendo e resumindo. Então, o custo-benefício é bastante questionável. Segundo, eu aprendo quando eu escrevo. Não é verdade. Não é verdade. Aí eu digo isso, absurdo, não sei o quê, mas não é provado por estudos científicos, não é verdade. Se você escrever olhando do lado, você não está aprendendo nada. Então, Diogo, eu leio e mudo com as minhas palavras. Isso não serve para nada. Vamos lá, primeira declaração polêmica aqui do professor Diogo Moreira, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Na verdade, ele não, o exemplo que ele deu não é de um resumo, e sim de cópia. Porque copiar não é fazer resumo. A gente precisa entender o que seria o significado da palavra aprender. Se você puxar agora no dicionário, qual é o significado da palavra, né, do verbo aprender? Seria adquirir novos conhecimentos ou habilidades na prática a partir de um estudo. Então, sempre que você adquire conhecimento ou nova habilidade na prática, isso está dentro do processo de aprender, ok? Aí eu pergunto para vocês, e depois eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Quando você constrói um resumo, veja bem, não estou falando copiar, e sim construir, o verbo construir um resumo, você está aprendendo ou não? Você está adquirindo conhecimento e nova habilidade, sim ou não? Qual que é a sua opinião? Com certeza. Independentemente se o seu material é impresso ou digital, né, o material teórico que você precisa ler, você precisa de uma parte racional, lógica, para poder construir o seu resumo. Você precisa ler, interpretar e compreender o texto que você está estudando, ok? E qual é a parte do cérebro responsável por isso? É o lobo frontal, que é responsável pela sua parte de raciocínio lógico,
pensamento abstrato e também ações de planejamento. Aí eu pergunto para você construir o seu resumo, você precisa de raciocínio lógico? Claro, você precisa de uma lógica estrutural para poder passar para o seu caderno, né? Ou para o seu livro, né? Ou para o seu notebook, para o seu tablet, enfim. Você precisa de ações de planejamento? Claro, você não pode, o seu resumo não pode ser uma bagunça, tem que ter toda uma parte estrutural, né? Que você vai colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Então é impossível a gente bater o martelo e falar. Quando você lê e faz um resumo, veja bem, não é cópia e sim resumo, você não está aprendendo. Até porque, quando você escreve, cara, você ativa muitas partes do seu cérebro linguística, né? Na parte responsável pela linguagem. Inclusive a parte psicomotora, que é essencial para o seu processo de aprendizado. A gente não vai entrar em muitas partes técnicas aqui para a gente não prolongar esse vídeo. Mas, inclusive, eu desafio qualquer psicopedagogo, neuropsicólogo, psicólogo, muitos neurocientistas, né, que estudam essa parte cognitiva no processo de aprendizagem, a comentar aqui embaixo, porque é muito importante. A gente não é dono da verdade, mas eu estudo muito processo de aprendizagem, faço faculdade, inclusive, de psicopedagogia, que é a área de educação responsável pelos problemas de aprendizagem. Então, eu leio muitos artigos científicos, eu estudo pra caramba essa parte de neuroaprendizagem. E eu quero também vocês, profissionais da aprendizagem, que deixem os comentários de vocês aqui. Se realmente, quando você lê o conteúdo e constrói à mão o seu resumo, você está aprendendo ou não. A sua opinião é muito importante, né? Profissionais da área da educação, beleza? Mas é assim, é a opinião do professor Diogo Moreira, super respeito, mas eu concordo com ele num ponto. Não adianta nada você ter um material, ali seja impresso ou digital, e ficar copiando. Isso daí você não está forçando o seu cérebro a aprender absolutamente nada, ok? Mas se você construir com suas próprias palavras, tendo um pensamento racional, aí sim você está aprendendo com certeza absoluta aquilo que você está estudando. Beleza? Vamos lá, senão o vídeo vai ficar muito longo. Isso é igual a ler 2 vezes. Não adianta. Você pode ler 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, não vai resultar numa memorização de longo prazo. No meu canal no YouTube você encontra, aqui no Instagram, ou quer dizer, no Instagram também, você encontra vídeos meus em que eu mostro estudos científicos comparando as diferentes formas de estudar. Então, ler e resumir do lado não é bom. Toma muito tempo, não favorece a memorização de longo prazo. Ok? Então, a gente tem um custo-benefício bastante duvidoso. Não recomendo. E isso, para 97% dos seres humanos na Terra, isso é resumo. E isso é ruim. Então, eu falo, não faça resumos. Especialmente se você estiver na primeira leitura da matéria, não faça resumos. E porque você ainda não tem uma bagagem, você não conhece aquele assunto, tudo parece difícil, tudo parece importante. Isso pode prejudicar a sua preparação. Se você está estudando para auditor da Receita Federal, por exemplo, se você tentar ler toda a matéria num batidão, sem fazer muita revisão, só lendo, você vai levar no mínimo 1 ano. Então, presta atenção, como que você vai usar uma técnica de estudo que é 3 vezes mais lenta? Você vai levar 3 anos para ler tudo de auditor? Você não vai passar, desculpa, não vai. Não funciona assim. Algumas pessoas fazem resumos e são aprovadas em concursos menores, mas você não vai pegar pessoas focadas em concursos grandes sendo aprovadas resumindo o material inteiro. Não vale a pena. Essa parte que ele falou, eu concordo totalmente. Por quê? Porque você só deve fazer um resumo daquilo que você tende a esquecer. Ou seja, Eduardo, eu tenho dificuldade em lembrar alguns conceitos de análise sintática. Então é interessante você fazer um resumo até para você depois fazer revisões, né? E jogar essa informação na sua memória de longo prazo. Ou também você fazer um resumo dos principais tópicos daquilo que a banca organizadora está pedindo para você, beleza? Agora, você querer fazer um resumo de todo o seu material não é produtivo. Isso é verdade, tá? Por quê? Aquilo que você já domina, que você já conhece, para que você quer fazer um resumo?
Então não é produtivo, você não vai estar otimizando seu tempo, ao contrário, você vai estar perdendo muito tempo querendo fazer resumo de todo o conteúdo. Outro detalhe bem importante para a gente dar prosseguimento, no comecinho da fala, ele disse que se você quiser estudar para todo o conteúdo, né, fazer o resumo de todo o conteúdo de auditor fiscal, você vai demorar 1 ano, por exemplo, né? Vai depender muito do seu material. Por isso que antes de você começar a estudar para o seu concurso, você precisa pegar o material, comprar o material, adquirir um material que seja adaptativo para a sua realidade e para o seu sistema de aprendizado. Tem muitos alunos que compram o material para depois verificarem como que eles aprendem melhor. Isso é um erro gravíssimo. Por isso que muitas vezes você não atinge um resultado de excelência em prova de concursos públicos. Você compra material porque tá barato, porque tá na promoção, porque é isso, porque é aquilo. Às vezes um assunto tem, sei lá, 200, 300 páginas. E outro material, muito mais enxuto, tem, sei lá, 50 páginas. Entendeu? Então vai depender muito do material que você tem para poder elaborar os seus resumos. Então não faça resumo de tudo, só faça daquilo que é realmente necessário para você não esquecer no dia da sua prova. Beleza? Vamos lá. Segundo ponto, se você lê a aula sem anotar muita coisa, não anotando nada, lê a aula, faz algumas questões, dali a 2, 3 semanas faz outras questões daquela aula, mais algumas questões daquele assunto, você vai estar acertando 70%, 60%, 80%, mas em média ali 70% das questões. Significa que sem mexer com o resumo, sem gastar tempo à toa, você está aprendendo 70% do conteúdo. Então, para que você vai resumir 100% do conteúdo? Deixa para focar nesses 30%. Mas quando você está lendo pela primeira vez, você ainda não sabe quais são os 30% que você não aprende. Então, repito, não faça resumo no primeiro contato com a matéria. Ok? Então, é por isso que eu falo, e é uma coisa polêmica, e eu sou criticado, não sei o que. Eu acho que assim, é a opinião pessoal dele, tá bom? Inclusive, provavelmente ele deve passar esse tipo de orientação para os alunos dele, mas vai de pessoa para pessoa. Isso não existe uma regra única e absoluta, tá? Faça resumo só depois que você fechar o edital, ou faça resumo no decorrer do seu processo de estudo. Cara, é muito de pessoa para pessoa. Então não existe uma regra única. Eu acho que você deveria testar os dois métodos para ver qual que você se encaixa melhor, tá bom? Mas, obviamente que ele tem esse padrão de fazer resumo apenas depois que você provavelmente fechar o edital para ter mais tranquilidade. Mas tem muita gente que consegue fazer o resumo, eu mesmo consigo fazer resumos no decorrer dos meus estudos e tenho produtividade normalmente. Mas isso é um método meu, Eduardo, tá bom? Tem gente que não consegue e não tem problema nenhum. Não existe, mais uma vez, uma regra única e absoluta para você montar o seu resumo antes ou depois de bater o seu edital. Beleza? Mas um monte de gente passa fazendo resumo, um monte de gente passa fazendo tudo quanto é tipo de técnica de estudo. É a primeira coisa. A segunda o resumo vai te atrasar. Você vai demorar mais tempo e ele não vai te ajudar a reter nada. Existe algum tipo de resumo que é bom? Existe. Existe o resumo que é feito sem olhar o material. Se chama recuperação ativa. Você, no final do dia, por exemplo, ou no dia seguinte, faz um resumo do que você leu, sem olhar. Você puxa da memória, faz um esforço, faz um brainstorming, anota todos os tópicos, depois organiza, não sei o que. Vai sair um resumo, mas o resumo é acidental. O seu objetivo não era fazer o resumo. O seu objetivo era puxar da memória. Puxar da memória é muito bom para o aprendizado. Isso é bom para a aprendizagem e para a memorização de longo prazo. Puxar da memória. Isso é verdade. Quanto mais você exigir do seu cérebro que ele lembre de um determinado assunto, de um determinado conteúdo, melhor para você. Isso daí que ele tá falando, na verdade, né, de você montar o seu resumo sem olhar o material é muito eficiente, até porque isso vai forçar você a lembrar de conteúdos que, cara, pô, eu achei que nem ia lembrar. E isso é muito bacana. E é muito aplicável também na parte de videoaulas. Então, se você assiste o videoaula, não adianta depois da videoaula ou durante a videoaula você ficar pausando e escrevendo. Aí dá play de novo, aí faz um pequeno resumo.
pausa de novo. E vai fazendo esse tipo de parada, né, no decorrer das suas videoaulas. Isso serve muito para videoaula. Então você assiste a videoaula por completo e depois você faz um resumo de tudo aquilo que você aprendeu naquela videoaula, mas sem assistir a videoaula novamente. Para quê? Para fazer o seu cérebro a forçar lembrar daquele conteúdo. Então, essa técnica que ele está utilizando é aplicável também, obviamente, na parte de leitura, mas também na videoaula. E é muito eficiente, tá bom? Tá? Só que nesse caso realmente toma muito tempo. Você parar todo dia, ao final do dia, o que eu estudei hoje de manhã? Ah, eu vi direito, não sei o que lá, eu vi o assunto tal. Tem isso, isso e isso. Não estou lembrando de todos os detalhes, era uma lista de 5 itens, só estou lembrando de 3. Tá, vou anotar os 3 aqui, não sei o que. Vai tomar um tempão. Isso vai atrasar ainda o seu avanço nas matérias, e velocidade é importante. Você está falando de estudar para auditor da Receita 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para ler tudo. Não dá para atrasar, mas beleza. Então essa recuperação ativa é boa. Existe alguma outra forma de recuperação ativa que toma menos tempo? Existe. O que é recuperação ativa? É puxar da memória, é fazer esforço. Qual a recuperação ativa que a gente tem? Centenas de milhares de fontes de recuperação ativa ali prontas para você já testar e treinar. Questões. Questões são uma forma de revisão ativa. Então você vai pegar enorme parte do conteúdo treinando questões. Para a grande maioria das matérias não tem muito que a banca inventar, não tem muitos assuntos que não foram abordados via questões. E vamos supor, a banca inovou, ela pegou e botou 5% das questões ali inéditas. Porra, você tem 95% das questões que foram repetidas. Se você aprender esses 95%, você vai ficar bem. Não precisa ficar preocupado com aquelas 2, 3, 5 questões que são completamente inéditas. Não vale a pena. Existe uma outra forma de resumo que é interessante? Existe, é um resumo mais avançado. Você deu a aula, como eu te falei, pela primeira vez, sem fazer muito esforço, pegou 70% da aula, legal, você fez mais algumas revisões, seu percentual de acerto aumentou para 80%, mas chegou naquele platô ali, 75%, 80%, não sai daquilo, tem que fazer um trabalho mais forte em cima daquilo ali. Tem que fazer um caderno de erros, tem que fazer um resumo, tem que fazer um esquema, alguma coisa para trabalhar flashcards, alguma coisa para trabalhar aqueles 20%. E geralmente você faz um resumo, você pode usar flashcards, que é uma coisa mais ativa, você pode fazer um mapa mental, que é um tipo de resumo, você pode fazer esquema, que é um tipo de resumo, fichamento, faz o que você quiser, mas trabalha aqueles 20% de uma forma mais intencional. Essa parte que ele falou é muito importante também, porque vai chegar um ponto que a gente fica naquele platô, né? 80%, 85%, Eduardo, eu não consigo sair dos 87%. O que eu faço? Você tem que focar naquela parte que você não está conseguindo atingir até a chegada do 100%. Então, se você está ali, estacionou nos 85%, tá, e os outros 15%? Por que você não está conseguindo memorizar esse conteúdo e marcar o X no lugar correto? Aí você tem que reestruturar o seu planejamento, fazer os esquemas que ele está falando, seja flashcard, seja grifamento, seja mapa mental. Existem N formas de você montar os seus esqueminhas ali, né, na parte de resumos, para poder trabalhar mais intensamente aquela parte, né, os outros, no nosso exemplo aqui, 15%, que você não está conseguindo acertar. Então, isso que ele falou é muito importante e muitos concurseiros não dão a devida atenção. Eles acham que só porque chegou ali 85%, até 90%, tá tudo bem. Mas hoje, nesse mundo competitivo de concurso público, cara, 1%, 0,5% que seja, né, uma questão, te coloca dentro ou fora do número de vagas. Então, quanto mais minucioso você for na sua preparação, melhor para você, tá bom? E essa parte aí de você montar novos esquemas daquilo que você não está conseguindo avançar é fundamental para você aprender melhor aí durante seu processo de estudos, tá bom? O caderno de erros que eu ensino na minha metodologia é um tipo de resumo. Só que eu não vou te dizer na internet, resumo está liberado, façam resumos, todo mundo passa fazendo resumos, porque senão você vai fazer aquele resumo que eu citei logo atrás, olhando do lado, escrevendo com as próprias palavras, gastando um tempão e ganhando nada em termos de memorização de longo prazo. Por isso eu falo, não faça resumos.
Mas à medida que você amadurecer no estudo, você vai ver que lá na frente você vai ter que resumir algumas coisas. Ter esses materiais ali de fácil acesso, especialmente para revisar perto da prova, enfiar aquelas informações na cabeça e fazer uma boa prova. Não é que o professor Diogo Moreira é contra a construção de resumos. O que ele é contra aqui é você querer construir resumos no começo da sua preparação, sem qualquer tipo de maturidade ou experiência para poder ali fazer os seus resumos. Mas vai chegar um ponto, né, segundo as palavras dele, que você vai precisar montar o seu resumo até para você sair desse platô de pontuação na sua prova, né? Então eu quero saber de vocês, inclusive deixem lá no meu Instagram, tá bom? Vou deixar meu Instagram aqui embaixo nos comentários e também na descrição desse vídeo, qual outro vídeo você quer que eu reaja aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe uma abordagem mais pontual em relação a fazer ou não fazer resumos, mas é muito importante você participar do nosso canal lá também no Instagram, deixando ali qual vídeo que você quer que eu reaja. Inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários se você faz ou não faz resumo. E se você faz, você está fazendo durante o seu processo de estudo ou você está esperando bater todo o seu edital para depois fazer o seu resumo? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Fechou? Ótimos estudos para você, tamo sempre junto, até mais, valeu!